Boa tarde, turma. Hoje nós vamos aprender na nossa aula de português sobre frase, oração e período. Nós vamos iniciar aqui tendo noções de sintaxe, ok? Então vamos prestar atenção, porque é o início de sintaxe em língua portuguesa. Bem, o que é frase? A frase é todo enunciado comunicativo ou toda construção comunicativa de sentido completo, sendo composta por uma ou mais palavras, possuindo ou não verbo. Elas podem ser classificadas em frases afirmativas, negativas, interrogativas, exclamativas ou imperativas. Então, todo enunciado, seja ele escrito ou que você fala, se tiver um sentido completo ou um sentido que você entenda, é classificada como frase. Nós estamos vendo alguns exemplos aqui de frases. Primeiro exemplo, socorro. O segundo exemplo, o telefone está tocando. Terceiro, escreva. E eu estou feliz. Depois nós vamos retomar esses exemplos aqui. Continuando a explicação. As frases, elas podem ser classificadas em frases declarativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. É claro que essa é uma matéria, que já foi estudada amplamente por vocês e nós estamos retomando algumas dessas informações, ok? Então, as frases declarativas são frases que afirmam algo. Elas podem ter teor negativo ou teor afirmativo. Nós temos as interrogativas, o nome já está dizendo, né? É uma frase que faz uma interrogação, normalmente com o ponto de interrogação, quando é uma interrogativa direta. A exclamativa, com ponto de exclamação, onde ela revela sentimento, emoção. E as imperativas indicam ordem, conselho, alerta. Então essas são as classificações das frases. Se nós fôssemos classificar aqui essas frases, como seria? Socorro, exclamativa. O telefone está tocando? Interrogativa. Escreva, uma frase essencialmente imperativa, mas que também está sendo exclamativa, evocando uma exclamação. E também uma frase imperativa, indicando ordem. Eu estou feliz, uma frase declarativa. Então vamos continuar. De acordo com a sua construção, as frases elas podem ser nominais e verbais. O que é uma frase nominal? Quando não possui verbo. E o que é uma frase verbal? Quando construída com verbos. Voltando aqui novamente, socorro. Você está observando algum verbo nesta frase? Não. Então é uma frase nominal. O telefone está tocando. Possui verbo? Possui. Verbo estar. Então é uma frase verbal. Escreva. Frase verbal, possui o verbo escrever. Eu estou feliz. Frase verbal, possui o verbo estar. Vamos continuar? Oração. O que é uma oração? Oração, ela se estrutura em torno de um verbo ou de mais verbos, ou locução verbal. Nós temos o primeiro exemplo. A população precisa de saneamento básico. Onde você está observando um verbo? Se você disse que é o verbo precisa, está correto. Então, a oração toda possui sentido completo. Ela é uma frase? Sim. Ela é uma frase porque possui sentido completo. Ela é uma oração porque possui, muito bem, verbo. E já que possui um verbo apenas, é uma oração. Segundo exemplo, Rosana terminou a leitura do livro que comprou. Observe que
terminou e comprou são verbos, correto? Então, são quantas orações nessa estrutura? Se você disse 2 orações, está correto. Porque terminou e comprou são 2 verbos. Verbos terminar e verbo comprar. É uma frase também? Sim, porque possui sentido completo. Possui uma informação completa. É uma oração? Também, porque possui verbos. Quantos verbos? 2 verbos. Resumindo isso, nós temos a primeira afirmação. O núcleo da oração é sempre o verbo. Então, nós observamos que o verbo sempre será o núcleo da oração. E toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Por que toda oração é frase? Porque possui sentido completo. Você entendeu o que foi lido tanto no primeiro quanto no segundo enunciado. Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é oração. Por que nem toda frase é oração? Porque às vezes a frase não possui verbo, então não se torna oração. E aí eu retomo aqui aos exemplos. Socorro possui verbo? Não. Então, não é uma oração. É apenas um enunciado, uma frase nominal. O telefone está tocando possui verbo? Sim, verbo estar. Então, é uma frase verbal. Escreva é uma frase verbal, é uma oração, porque possui verbo. Eu estou feliz é uma frase de sentido completo, é uma oração, porque possui verbo. Então, repare que quando não tiver verbo, não é uma oração, é apenas uma frase. E toda frase, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. O que é período? O período, ele é organizado em uma ou várias orações. Nós vamos ver aqui alguns exemplos. 2 sujeitos conversavam no trem. Observe que nós temos o verbo conversar, apenas um verbo, então nós temos um período simples, ok? Porque possui apenas um verbo. Fui ao mercado e comprei os produtos que estavam faltando. Quantas orações? Fui, verbo ir, comprei, verbo comprar, e estavam, verbo estar. Repare que nós temos um verbo, 2 verbos, 3 verbos. Então, nós temos 3 verbos num único período. Um período composto por 3 verbos. Por que um período composto por 3 verbos? Porque os 3 verbos estão interligados num enunciado único. Fui ao mercado e comprei os produtos que estavam faltando. Para interligar essas orações, eu usei as conjunções, olha, conjunção coordenativa, aditiva e eu usei o que nós vamos aprender mais para frente, o que ele significa, ok? Então, para eu interligar todas essas orações, eu utilizei conjunções aqui importantes para fazer a interligação. E todo esse período é um período composto, não é um período simples. Então, o período simples constitui apenas um verbo e o período composto, mais de um verbo. Aqui nós identificamos 3 verbos, ok? Muito bem. Vamos aos exercícios de fixação. Número 1. Qual das alternativas apresenta a classificação correta? Bom dia é uma oração. O período sempre apresenta apenas uma oração. O termo frase denomina somente períodos simples. A oração pode ou não apresentar verbo em sua estrutura. Letra E.
Em comportou-se muito bem, temos uma frase, uma oração e um período simples. Então, qual das alternativas apresenta a classificação correta? Se você disse letra E, você acertou. Em comportou-se muito bem, temos uma frase, porque possui sentido completo, você entendeu. Temos uma oração, porque possui verbo, o verbo comportar, e um período simples, por apresentar apenas um verbo. Ok? Segundo exercício de fixação. Qual das alternativas apresenta a classificação correta conforme o sentido expresso? Que calor, letra A. Que calor, declarativa negativa. Letra B. Você quer falar comigo? Declarativa afirmativa. Letra C. Nunca lhe prometi nada. Interrogativa. Descanse um pouco, João. Imperativa. Letra E. Sempre vejo em seu rosto o sorriso de nossa mãe. Declarativa negativa. Então, qual das alternativas apresenta a classificação correta conforme o sentido expresso? Se você disse letra D, está correto. Descanse um pouco, João. É uma frase imperativa. Todas as outras estão erradas. Muito bem, acabamos aqui a nossa aula de hoje sobre frase, oração e período. Mais para frente, na próxima aula, eu vou indicar alguns exercícios para vocês fazerem com respeito a essa matéria, tá bom? Um grande beijo para todos e até a próxima videoaula.